Pronto, agora sim. Muito bom dia novamente aqui, agora oficialmente, né, Guilherme? A gente está gravando, que a gente depois disponibiliza esse conteúdo nas nossas redes sociais, né? Nos nossos canais aí, principalmente no YouTube. Fica um material bem bacana para depois, para quem quiser acompanhar e rever, ou para quem não conseguir assistir ao vivo. Bom dia, né? Para quem já está aqui conectado com a gente. Bom dia novamente, Guilherme. Bom dia, Sueli. Eu sou o Paulo Centenário, eu sou diretor executivo aqui na Brad. E antes da gente iniciar, deixa eu só contar, como a gente tem aqui muitos associados e alguns não associados, eu vou contextualizar rapidamente do que se trata a Brad, que é quem está organizando esse webinar aqui. A Brad é uma associação, né, sem fins lucrativos aí, que reúne grandes, médios, pequenos, enfim, empresas de todos os portes do segmento da área de comunicação e marketing digital. A gente é a turma que entrega, né, comunicação digital. Então, a gente tem aqui muitas, como a gente considerava, o termo já não é mais adequado, mas as agências, né? A gente tem muita agência aqui conectada, que é lá a empresa que vai cuidar da comunicação nos canais digitais dos seus respectivos clientes. Mas a gente tem outros tipos também de empresas conectadas no nosso ecossistema, muitos fornecedores aí de soluções, né? De soluções, hoje em dia, muitas IAs, né? Ontem a gente, inclusive, teve o nosso evento para lançar a segunda versão do Guia de Inteligência Artificial da Brad, mas temos plataformas e-commerce, enfim, a gente tem muitas soluções aí de empresas que têm interesse em se conectar com o nosso mercado, e aí a gente, então, promove aí um grande network para esse ecossistema. Quando a gente traz alguma empresa que tem alguma solução pronta, Guilherme, a gente negocia a entrada dele na associação por conta de algum benefício para o associado. Aí o associado gosta, né? Porque fala, pô, legal, aqui eu posso comprar Adobe com desconto. Opa, Adobe eu preciso comprar, não tem como fugir. Então, eu comprar com desconto, melhor ainda. Então, isso é bom. Isso é bom para o associado, para a associação e também para essas empresas que vêm fazer parte. Mas o principal aqui é o fomento, né, de conhecimento, como esse que a gente vai trazer aqui hoje para vocês. Essa é uma das principais funções da nossa associação. A gente traz isso em eventos online, eventos presenciais e pelo Brasil todo. O Guilherme está falando diretamente lá de Recife. Nós aqui, a Brás, estamos em São Paulo, mas a gente está presente em 15 regionais espalhadas pelo Brasil todo. É um grande ecossistema da área de comunicação digital. Convido vocês a conhecerem um pouco mais as possibilidades de associação. Então, o QR Code está aqui na tela. Sintam-se à vontade aqui para acessar e conhecer um pouco mais da Abrat. E agora o Guilherme, ele mesmo se apresenta, porque aí com muito mais propriedade. Eu já fiz a minha lição de casa, já me conectei com ele no LinkedIn, ele vai aceitar. Então vamos em frente, porque esse conteúdo aqui é de interesse e a gente teve uma quantidade de inscrições muito grande, viu, Guilherme? Aqui de profissionais querendo participar. O LinkedIn se fala muito, mas ainda é algo que acho que uma grande parte aí dos profissionais do nosso segmento ainda não utilizam aí de uma forma potencializada. Então, muito obrigado pela sua participação. Segue você. Boa. Valeu, Paulo. Primeiro, eu queria agradecer aí todo mundo da Brad, tá? A Joyce que fez essa ponte para a gente estar aqui hoje, o Paulo pela baita introdução aí, e também a Ellen, né, que organizou tudo aqui para que fosse viável a gente participar, né, a Suelen também. Então, pessoal, obrigado pela oportunidade. Estou bem animado aqui com esse papo, tá? Tava ansioso para chegar o dia do evento para poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre LinkedIn. A gente vê no mercado como um todo, né, o LinkedIn sendo muito negligenciado, como o Paulo falou, principalmente por CEOs, C-levels, diretores, né? E a gente entendeu essa brecha e transformou o LinkedIn no principal canal de aquisição de novos clientes da Ponti, né, que é a empresa que eu represento aqui. Então, eu preparei um material bem legal, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que vocês consigam ver, tá? Eu já alinhei antes da gente começar aqui com a Ellen, então, a cada bloco que eu for passando, eu já vou abrir aqui um momentinho para vocês tirarem dúvidas, tá? Então, a ideia não é ser um monólogo, é poder trocar de fato, a gente ter uma troca bem rica e tirar as dúvidas de vocês, tá? E deixar o mais mão na massa e mais aplicável possível aqui o conteúdo. Já vou pedir desculpas a vocês pela minha voz. De vez em quando eu vou parar um pouquinho, tomar um gole d'água. Peguei essas viroses aí pós-carnaval. Tive febre, tive tudo aquilo que vem como um combo.
Então, em alguns momentos, posso precisar tomar um golinho d'água extra aqui. Então, já me desculpem aí de antemão, tá? Boa, deixa eu compartilhar minha tela. Vou pedir só o favor de vocês de me comunicarem quando tiver aparecendo aí para vocês, por favor. Já está aparecendo, Já está Guilherme. aparecendo. Boa, excelente. Pessoal, então, essa palestra que eu trouxe aqui para vocês, né? A ideia é pegar o conteúdo que a gente teve a oportunidade de apresentar lá no RD Summit. Eu fui um dos palestrantes ali da última edição do RD Summit, porém no formato de mentoria, né? Da gente poder trocar e ter espaço para voz, que lá no RD Summit, graças ao tamanho ali do público e o modelo de palestra, a gente não consegue ter, né? Então aqui vocês vão ter essa palestra, que o conteúdo é similar, porém com abertura para a gente poder trocar e poder estar mais próximo nesse sentido. O Paulo já se conectou comigo ali no LinkedIn, no final vou convidar vocês a fazer o mesmo para a gente poder desdobrar esse papo por lá também. E um ponto bem legal é que essa palestra, pessoal, eu tive a felicidade de receber a NPS há uns 15 dias atrás, mais ou menos ali por parte do RD, e eles avaliam de 0 a 5, né? Todo mundo que participa da palestra tem a oportunidade ali de avaliar, é uma palestra que foi avaliada em 4,75, tá? Foi a nota mais alta ali do palco Digital Leaders. Então, espero que vocês gostem também do conteúdo. Perdoem de novo, mais uma vez, a voz, caso ela venha prejudicar ali alguma entrega, mas fiquem super à vontade, tá? Esse conteúdo aqui foi preparado com muito carinho para vocês, para agregar de fato e fazer com que o negócio de vocês venda mais. Seja você que tem uma agência, uma consultoria, ou qualquer outro tipo de negócio, principalmente olhando para o B2B, né, que é o grande foco aqui da maioria, o LinkedIn é uma baita oportunidade, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá para o que interessa, né? Todo mundo aqui tá para o conteúdo, né? Então, dando uma olhadinha aqui, só me apresentar, o Paulo já me apresentou muito bem, mas eu sou CEO aqui na Ponti, somos parceiros do ecossistema RD Station, somos parceiros Diamond aí da RD, então a RD conta hoje, para quem não sabe ou não conhece a solução, é uma ferramenta de automação de marketing e vendas, né, com várias soluções dentro disso, e eles têm mais de 2.500 agências parceiras espalhadas aí pelo Brasil. Tá? De 2 a 3% estão no Tier Diamond, né, o tier mais alto dentro do programa. E a gente é finalista também no Prêmio Limitless, que é um prêmio que a RD faz anualmente. Só a Ponti e mais 3 agências são finalistas em todas as categorias, né, todas as 3 categorias ali de 2026. E a única do Nordeste a ser finalista nas 3 categorias. Somos premiados pela Renko, um projeto do Vinícius Gambetta. Acredito que muita gente aqui deve conhecê-lo. O Vinícius Gambetta é um cara muito ativo, palestra em muitos eventos importantes, está aí falando muito sobre IA, inovação, principalmente aplicado, né, em marketing e vendas. Então, não tem nenhum jabá aqui para ele, mas quem não segue ainda, siga o Instagram do Agência de Bolsa, que é o Instagram do Vinícius, porque de lá eu tiro vários insights aqui para o dia a dia, tenho certeza que vocês podem fazer o mesmo. Então, a gente ganhou uma premiação dentro de um programa que ele promoveu, chamado Renko, como melhor projeto de IA e automação. E isso nos rendeu aí uma ida com tudo pago para o Japão. Estaremos lá em novembro e vamos compartilhar isso aí com a turma do Abrade também. Bom, tenho há 5 anos hoje liderando na estratégia de inbound marketing e automação no B2B. Então, minha pouca idade acaba entregando aí, né? Comecei cedo, com 21. Atuo também como investidor anjo na Bridges Investments, é uma empresa focada em Venture Capital. E sou recifense, né? Como o Paulo já adiantou ali, e o sotaque acaba entregando também. E tenho 3 paixões aí muito importantes. A minha família, o meu trabalho, né? É onde eu dedico a maior parte do meu tempo. E o internacional, né? Não sei se todo mundo aqui é adepto de futebol, mas o internacional passou um sufoco danado ano passado, quase caiu, faltou um pontinho. E um colega meu aqui que é gremista, que está participando, está assistindo aí, deve estar rindo lá no computador dele. Mas o Internacional conseguiu sobreviver e espero que esse ano aqui seja melhor e de mais felicidade para nós colorados, tá? Então eu quero começar provocando vocês, tá? Para a gente ir entrando aqui no conteúdo. A minha provocação é bem simples. A gente escuta tanto falar, né, que o LinkedIn, a gente tem ali tomadores de decisão, donos de empresa B2B, heads de empresa B2B, heads de marketing, head de compras, gestor de compras, né, melhor dizendo. A gente tem uma série de pessoas, né, então é uma mina de ouro, mas a gente nunca parou para cavar aquela mina e buscar ali, de fato, o ouro que está no fundo dela, né, o resultado que a gente pode ter ali através dessa plataforma que é o LinkedIn, que é o nosso foco aqui hoje. Bom,
A nossa agenda aqui, pessoal, durante esse conteúdo, e a cada bloco que a gente for pausando aqui, como eu prometi, eu vou abrir para dúvidas, tá? Perguntas. Então, fiquem super à vontade para abrir o microfone, para falar. O pessoal da Abrad vai me ajudar aí com a moderação. E a nossa agenda, a gente vai falar primeiro sobre estratégia, tá? Do LinkedIn. Depois a gente vai falar sobre conteúdo. Tá? Em seguida, a gente vai falar sobre prospecção inteligente. Como que isso, tudo junto, reduz o nosso CAC em um plano de 30 dias. Então, minha promessa aqui foi material mão na massa, para vocês saírem dessa reunião e aplicarem. Então, vocês vão receber um cronograma do que fazer nos próximos 30 dias. Né? Não tenho controle de fazer por vocês. Né? Vocês precisam realizar do lado daí. Mas eu vou entregar o plano pronto. E se pelo menos uma pessoa que está aqui participando desse conteúdo aplicar, já vou estar mais do que satisfeito, mais do que realizado aí com o material dessa palestra. Tenho certeza que quem fizer vai colher bons resultados aí, bons frutos. Bom, então a primeira pergunta aqui para a gente responder, pessoal, é por que LinkedIn? Tá? E eu quero já fazer um disclaimer aqui, apesar do conteúdo ser todo voltado para LinkedIn, a gente não está falando, eu não estou trazendo aqui para vocês, que a gente tem que abandonar os outros canais, abandonar a mídia paga, abandonar redes sociais, abandonar o orgânico, abandonar o porta a porta, o outbound, não é nada disso, tá? Mas é por que considerar o LinkedIn dentro da sua estratégia B2B, né? Somar ele junto aos seus canais existentes, né? Mas por que ele, né? Por que eu escolhi falar de LinkedIn, não de qualquer outra plataforma dessas que eu citei por aqui, né? Tem Instagram, tem centenas de plataformas aí que a gente poderia fazer uma palestra em cima, um conteúdo em cima, né? Mas por que o LinkedIn? O LinkedIn, pessoal, ele tem 81 milhões de usuários no Brasil ativos. Tá? E a gente escuta muito, o LinkedIn explodiu na pandemia. Né? Então, na pandemia, as pessoas foram para o LinkedIn porque precisavam se realocar, precisavam estar mais presentes no digital. E isso pode até ser verdade, mas quando a gente olha para o crescimento entre o mês de janeiro de 2024 versus o mês de janeiro de 2025, o alcance das publicações dentro do LinkedIn aumentou em 19,1%. Então, isso mostra como que cresceu mesmo bem depois da pandemia. Tá? Um outro ponto que eu já falei aqui, mas que é super importante de por que o LinkedIn, é o acesso a tomadores de decisão. Então, enquanto a gente está ali fazendo uma captação e um material rico, e aí vem um analista ali para a gente precisa conversar com aquele analista para depois evoluir internamente dentro da empresa para um tomador de decisão. Nesse caso, a gente tem um acesso direto. Então, a gente pula etapas encurtando o nosso ciclo de vendas. E a grande oportunidade, né? O LinkedIn ele é subaproveitado, como a gente falou, o Paulo trouxe isso e eu reforcei na introdução também, porque, de fato, tem muita gente no LinkedIn, 81 milhões de usuários, mas eu fiz até uma provocação legal e convido vocês a fazerem o mesmo. Eu peguei o meu LinkedIn, fui lá na minha rede, pesquisei por CEOs, que estavam conectados a mim, né, obviamente. E aí, dentro desses perfis ali, todo mundo que era CEO de empresa, de agência e tudo mais, eu escolhi 40 perfis aleatoriamente. E eu abri um por um. Dos 40 perfis, dois tinham postagens nos últimos 30 dias. 2 de 40. Né? Então, a gente está falando o quê? De 5%. Né? Óbvio que é uma amostragem pequena, uma amostragem de 40 usuários, mas são CEOs e pessoas conectadas à minha rede, ou seja, que já interagiram ali em algum momento que não estão nutrindo os seus canais. Então, estão deixando dinheiro na mesa no fim do dia, né? Estão deixando a oportunidade na mesa. E é isso que eu quero que vocês não façam mais a partir de hoje, tá? Bom, então, como é que o LinkedIn hoje reduz o nosso CAC? A gente falou disso, né? Nosso custo de aquisição por cliente. 3 principais pilares. Alcance exato do ICP, eliminando totalmente o desperdício de budget. Então, quando a gente vai para a mídia paga, por mais que a gente tenha um perfil ideal de cliente, a gente está sujeito a uma compra de palavra-chave, onde pode vir um lead ali não tão qualificado, a um material que o usuário do outro lado interpretou errado e tudo mais. Então, a gente precisa ter essa clareza, tá? Um outro ponto é o relacionamento direto. A gente consegue se conectar diretamente com o tomador de decisão, reduzindo o ciclo de vendas e, de novo, né, fortalecendo essa conexão e aumentando a conversão, tá? Bom, tudo isso aqui, pessoal, são componentes dentro do todo que possibilitam que a gente reduza o nosso CAC. Então, mais uma vez, eu não vou abrir mão das outras ferramentas que eu tenho, de Instagram, de mídia paga, nada disso.
eu vou trazer o LinkedIn para que no todo o meu custo por aquisição de cliente seja muito menor do que o que eu tenho hoje. Né? Esse é o meu objetivo principal, tá? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tá aqui, quero ver o engajamento de vocês aqui no chat. Dê um joinha, tá tudo certo, não tá? Estamos ouvindo, beleza. Boa, maravilha. Então vamos para a próxima slide aqui. Então, começando lá pela nossa agenda, né? Pela nossa agenda. A gente vai vir aqui e no mapa da estratégia a gente tem o ICP, definição precisa desse ICP, então a gente vai falar disso. Sei que muita gente aqui já vai dizer, pô, Gui, tô cansado, não aguento mais ouvir falar de ICP, eu escuto falar de ICP todo dia, mas a gente vai ver também como transformar o nosso perfil numa landing page que converte, então transformar o perfil do LinkedIn em uma landing page, conteúdo, autoridade e visibilidade, né? Me posicionar como autoridade no meu mercado, trazer mais visibilidade para o meu perfil, prospecção, então uma automação mais inteligente, mais personalizada, mais segmentada, métricas, otimização de CAC, né? Então a gente acabou de falar sobre isso, como é que eu reduzo o meu custo de aquisição por cliente, né? No fim do dia é o que a gente quer atingir. Então a gente vai passar por cada um desses itens aqui, por cada um desses pilares, batendo ponto a ponto com vocês e esclarecendo aí todas as dúvidas que vocês tiverem, deixando mais claro aí cada item. Então, o primeiro pilar que a gente viu lá no nosso cronograma é o nosso pilar estratégico, tá? Então, nesse pilar a gente vai olhar para cada um desses itens aqui. Bom, primeiro eu quero convidar vocês a o ICP na prática. Então, eu sei que todo mundo aqui já deve ter um ICP desenhado, a Brad fala muito sobre isso, os conteúdos que vocês veem no dia a dia falam muito sobre isso, mas eu vou convidar vocês para capturar esse QR Code, de novo, que ninguém vai ficar no conteúdo com outra aba aberta, conversando, resolvendo outras coisas. Eu quero vocês participando aqui, engajados para consumirem e absorverem o melhor do conteúdo. Aqui nada mais é do que algumas perguntinhas que vocês vão responder e no final ele vai gerar um PDF para vocês com as informações do ICP de vocês na prática. Para quem já tem, ótimo, só preenche que você vai formalizar e ter um documento organizado. Tá? Então vou dar uns segundinhos aqui para vocês. Boa. Quem tiver dificuldade aí, joga no chat, tá, pessoal? Dando esses segundinhos aqui só para vocês poderem fazer. No final vai gerar o PDF, onde vocês já vão ter lá o ICP de vocês, aí salvem no celular de vocês, no Drive, enfim, onde vocês quiserem salvar, para que esse dado esteja registrado aí, porque ele vai ser um pilar primordial para as próximas etapas do que a gente vai ver aqui no conteúdo. Então, nessa segmentação aí, vocês vão definir cargo, né, setor e tamanho da empresa, região geográfica, né, de atuação, dores e desafios identificados ali pela empresa de vocês, para que vocês consigam resumir o ICP de vocês numa frase. Então, até trouxe um exemplo aqui, né? Meu ICP, exemplo aqui para vocês, são gerentes de marketing em empresas SaaS, né, empresas de software as a service, de 50 a 200 funcionários no Nordeste. Então, isso aqui é um ICP resumido em uma frase. Né? Se eu falar assim, gerente de marketing, eu estou sendo muito menos específico do que esse exemplo que eu trouxe para vocês. E quando eu faço isso, quanto mais específico eu sou, na verdade, maior é a minha taxa de conversão e menor é o meu CAC. De novo, né, vocês vão ouvir eu falar muito e repetir muito sobre reduzir CAC, reduzir CAC, reduzir CAC. Não é porque eu gosto de repetir as coisas, não, mas é porque eu quero que vocês fixem bem isso na cabeça de vocês, tá? E saiam daqui com essa missão de usar o LinkedIn para reduzir o custo de aquisição de novos clientes de vocês. Beleza? Pessoal, todo mundo conseguiu? Me dê um ok aí, todo mundo está com o ICP na mão, a gente vai usar isso ali na frente um pouco mais. Deu certo por aí, me dê um aviso. Online ao vivo, né? Às vezes a tecnologia trai a gente, mas espero que tenha dado certo por aí. Boa, me avisem aqui no chat só se deu certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Estou respondendo ainda.
Boa. Boa, que legal. Bastante gente, tem 53 pessoas simultâneas aqui, que massa. Boa. Então, tem algumas pessoas ainda concluindo o preenchimento, mas pode ir fazendo aí em paralelo, já a gente vai usar esses pontos, tá? Esse CP que vocês desenvolveram. Bom, agora a gente vai para o nosso segundo pilar, né? A gente falou de ICP, então só relembrar para vocês aqui a nossa hierarquia aqui, nosso mapa da estratégia. Então a gente viu aqui o ICP e agora a gente vai falar do perfil, né? Como é que eu transformo o meu perfil no LinkedIn numa landing page pessoal, né? Numa página que converte de fato. Então, primeiro ponto, headline poderosa. Não usar apenas o cargo, né? Então, muitas vezes eu vejo assim, sou CEO, ontem mesmo entrou em contato comigo, diretor da agência tal, CEO da empresa tal. A gente precisa trazer o que é que a gente faz. Então, eu sempre recomendo você estruturar a sua headline ali, né, o seu título no LinkedIn, com alguns pilares. Então, vou trazer aqui para vocês o meu na prática, para vocês verem. Vou fazer um paralelo de telas aqui, mostrando o meu perfil, que é um case nosso aqui, o meu perfil pessoal, e a apresentação em si. Tá? Eu gosto muito de trazer, pessoal, um ponto importante, que é esqueça um pouco o perfil do company, né? A company page de vocês, né? A página da Ponti, a página da Abrad, a página das empresas de vocês. O LinkedIn revelou ali em maio do ano passado que os perfis corporativos têm 70% menos alcance do que os perfis pessoais. Ou seja, eu posso fazer 70% menos esforço para ter o mesmo resultado usando um perfil pessoal. E aquela máxima, né? Todo mundo aqui é de marketing, ou tá ligado de alguma forma ao marketing. Pessoas compram de pessoas. Então, a gente humanizar, usar o nosso perfil pessoal é um grande ganho dentro do LinkedIn, né? Eu sei que muita gente vai dizer aí, mas eu sou introspectivo, eu não gosto de aparecer, eu não quero estar à frente. Eu também tinha esse perfil, mas eu gosto de brincar, né? Quando a gente começa a ter resultado e lucro a partir de uma ação, essa timidez vai embora, né? A gente acaba se empolgando e quer estar usando mais daquele canal para fazer com que aquilo vire uma fonte de receita, uma fonte de lucro, uma fonte de margem para os nossos negócios. Então, eu sempre gosto de trazer aqui, como eu falei na apresentação, né? Não trazer só o cargo, trazer valor e dizer o que você resolve. Né? Então, em vez de eu dizer assim, sou CEO da Ponti, eu prefiro dizer, ajudo empresas B2B a reduzir o CAC em até 40%. Já é totalmente diferente. Tá? Mas você pode combinar essas coisas. Tá? Então, trazer aqui o meu perfil rapidamente para vocês. Então, eu trago aqui, transforma marketing e vendas B2B com IA. Sou CEO da Ponti, então eu trago o que eu faço, né, qual é o meu impacto, trago o meu cargo, trago palavras-chave, embalde e automação, são dois pilares que a gente trabalha bastante na Ponti, e aí trago provas sociais e valor aqui nas outras frases, né? Então, pontos que vocês já viram ali na minha apresentação: parceiro RD, palestrante do RD Summit, finalista do Limitless, premiado, enfim. Guilherme, eu não tenho nenhuma premiação, não tem problema. Coloca seu tempo de atuação dentro do seu mercado, coloca um case de sucesso que você teve, né? Então, ajudei a tal empresa a reduzir tantos por cento. Se não quiser dizer o nome da empresa, ajudei a reduzir tantos por cento o CAC no mercado XPTO. Então, traz algo que te coloque como autoridade já no título. E não esqueça de usar palavras-chave, tá? E organiza bem para ficar fácil a leitura. Bota uma barra separando. Então, o primeiro ponto que a gente vai ver aqui é a nossa headline, tá? Esse ponto é fundamental. O segundo pilar que a gente vai olhar é a seção sobre do nosso LinkedIn. Essa seção ela precisa ser estratégica. Você precisa conectar com quem está do outro lado. De novo, pessoas compram de pessoas, né? Todo mundo aqui está cansado e saturado de ouvir sobre isso. Então a gente precisa se conectar. E aí eu vejo muita gente dizer assim, eu sou o Guilherme, ajudo empresas a reduzir o CAC, empresas B2B a reduzir o CAC. Ponto final e segue a vida. Não, conta a sua trajetória, conta a sua história. Ninguém aqui precisa ter uma história incrível de que começou super lá de baixo e venceu e revolucionou o seu mercado. Não, a sua história, só para outra pessoa se conectar contigo, tá? Então, vou trazer sempre o meu perfil aqui como referência para servir de base, mas é só para dar ideia aqui para vocês, e obviamente cada um vai desenvolver o seu de acordo com a sua história. Então,
Primeiro aqui eu começo falando, né, que eu comecei minha trajetória no marketing de um jeito completamente diferente. Então, eu acredito que a maioria aqui era muito bom tecnicamente no que fazia, e aí era um bom redator, um bom diretor de arte, um bom gestor de tráfego, um bom consultor, e a partir disso desenvolveu um negócio, né, uma agência, uma consultoria, em volta disso, trazendo pessoas para somar, trazendo mais clientes, somando, enfim. Mas eu não. Eu vim de um caminho diferente, eu vim do background totalmente de administração, não entendia nada, né? Mergulhei do zero nesse universo aqui de inbound marketing. Então, eu conto um pouco dessa minha trajetória, como que a gente construiu, quais foram os principais resultados alcançados, para quem que a gente trabalha, e tem aqui um CTA no final. Tá? Então, é esse convite que eu faço para vocês. Conta um pouco da sua história para a pessoa criar conexão, mostre alguns resultados, seja premiação, seja um case, sejam dados macros, traga algo ali que lhe coloque mais uma vez como autoridade e coloque um CTA claro. Qual que é o próximo passo? O que é que você espera da pessoa que está acessando o seu perfil faça? Então, aí onde entra o CTA, seja para contato, para marcar uma reunião, daí você que vai definir, né, qual o CTA ideal aí para o seu negócio. Então, pessoal, todo mundo aqui entende de landing page, já criou ou participou da criação de uma landing page em algum momento. Vocês vão ver que várias premissas do que eu estou trazendo aqui para o perfil de vocês é que vocês já aplicam na landing page. É só replicar para o canal do LinkedIn. Experiências com resultados, nosso terceiro pilar aqui do perfil que converte. Escuto muito, vejo muito o pessoal colocar experiência e escreve assim, baitas empresas que já trabalhou, mas não coloca quais resultados que alcançou. Então, em vez de eu dizer só assim, trabalhei na empresa X, ou sou membro e parceiro da Brad, sou consultor na empresa XPTO, trazer todo esse histórico, traga o que você fez em cada uma dessas oportunidades profissionais que você teve. Quais impactos que você alcançou. Guilherme, eu não estou buscando emprego, eu estou buscando lead. Eu sei, eu concordo contigo. Então, mas quando você demonstra nos seus resultados o que você impactou no negócio, de novo, reforça a autoridade. E a autoridade é um dos nossos pilares que a gente está vendo aqui ao longo do nosso papo. Então, traga algo como aumentei meu pipeline em X% durante em tanto tempo, por exemplo. Tá? E eu vou trazer para vocês aqui o meu exemplo. Então, aqui, eu trago para vocês. Na Ponti, meu papel é tal, comecei do zero, sem experiência, busquei aprender, busquei replicar. Ao longo dos anos, atingimos um resultado tal. Aqui ainda está até platino, né? Agora já somos Diamond dentro da RD Stage, falta atualizar aqui. Vem muito mais por aí, seguimos firmes e tal. Aí mostra essa outra experiência, detalhe tudo que eu fiz, quais foram os impactos, o retorno que teve para os sócios, aqui o que eu participei. Né? Eu tenho pouco tempo de vida, como vocês viram, 26 anos, né? Então, não tem um histórico tão grande. Tenho certeza que tem pessoas aqui que podem ter essa parte profissional muito melhor do que a minha. Esse histórico profissional muito melhor do que o meu. Então, não coloca só onde você trabalhou. Coloca o que você fez, o que você conquistou e por que você foi importante. Isso vai conectar ainda mais, vai te dar mais visibilidade também nas buscas do LinkedIn. Ponto importante, pessoal, é fazer a mesma coisa no aspecto profissional, na experiência profissional, na parte acadêmica. Então, poxa, fiz colégio tal, faculdade tal, especialização tal, pós-graduação tal. Coloca também o que é que você aprendeu, o que é que te marcou naquelas formações. Quanto mais detalhes você conseguir colocar, melhor vai ser para o algoritmo do LinkedIn, melhor vai ser a conexão com a pessoa que está do outro lado e maior vai ser a confiança, né? Porque vai ver que, de fato, você passou por aquelas experiências. E facilite sempre o próximo passo, né? Então, seu CTA tem que estar visível durante todo o site, todo o seu perfil do LinkedIn, né? Da sua landing page ali, que ela vai passar a ser. Então, se você quer chamar ele para ver o seu site, entrar em contato no WhatsApp, agendar uma reunião, baixar um material rico, direciona para ele esse CTA e deixa isso muito claro, repete muito isso ao longo do teu perfil, tá? Porque isso é o que vai fazer com que gere lead no final do dia. E, de novo, estamos aqui para baixar o nosso custo de aquisição de cliente e isso começa pelo lead. Bom, agora vamos falar de conteúdo, tá? Deixa eu fazer só uma pausa aqui na respiração para a gente abrir aí, Paulo, Ellen, para dúvidas. Até aqui essa parte do perfil. Eu não abri para dúvidas ali no ICP, porque eu sei que é algo muito, muito conhecido já por todos, mas essa parte de transformar o perfil em landing page, se alguém tem alguma pergunta, algum ponto aí antes da gente
seguir aqui para o pilar de conteúdo. Eu estou tranquilo aqui, Guilherme. Vamos para o conteúdo que agora o bicho vai pegar. Boa, boa. Então, vou seguir aqui. Ninguém tem dúvidas aqui, então vamos lá. Conteúdo. Conteúdo, na era da IA, a gente vê cada vez mais as pessoas produzindo um volume de conteúdo enorme, né? Mas até que ponto esse conteúdo, de fato, está engajando com as pessoas que estão do outro lado? Até que ponto está gerando visibilidade para a gente? E o mais importante, conexões genuínas. Ou seja, eu estou me conectando, de fato, com quem está lendo aquele conteúdo para que a gente possa evoluir ali para tornar ele um lead, tornar ele um potencial cliente. Então, 3 pilares importantes, né? Visibilidade, credibilidade e conexão. E aí, vamos lá. Tá, Guilherme, entendi. E qual é o tipo que mais funciona? Né? Aí não tem resposta exata. Vai variar de acordo com o perfil que você quer atender, com o público que você está se comunicando. O importante é testar. Mas tem 4 tipos de conteúdo que são muito assertivos dentro do LinkedIn. Quais que são eles? Posts aprofundados. E, de novo, não é post aprofundado, não é texto longo, tá, pessoal? Não é leitura de Bíblia. A gente quer se conectar com quem está do outro lado. Então, a gente precisa trazer nossa visão. Então, nada de ficar em cima do muro. Trazer tutorial detalhado, trazer cases de sucesso, sejam nossos ou sejam estudos de caso, trazer tendências do nosso mercado e trazer nossa visão sobre tudo aquilo. Isso é muito importante. Carrosséis infográficos, né? Aí tem um pulo do gato. Sempre que você for subir um material como um carrossel, o LinkedIn só permite que você suba uma imagem. Mas aí você coloca o arquivo em PDF, o seu carrossel em PDF, sobe ele no LinkedIn, e aí você consegue transformar ele num carrossel. Então usa isso. Cria infográficos, também é bem legal. Vídeo curto, esse é mais sensível, né? A gente acaba tendo alguns perfis que não gostam muito de aparecer, não querem filmar, tem um perfil mais introspectivo, como é o meu também, confesso, e não gosta de estar aparecendo, mas é um formato que também vale a pena o teste. Então, vence um pouquinho ali a timidez, faz um vídeo curto, oferece uns insights, faz um convite, responde algumas perguntas frequentes do seu mercado, do seu nicho, e busca essa conexão. E aqui, pessoal, é um ponto super legal para trazer para vocês, que é o comentário. Isso aqui, 99% dos usuários que eu conheço do LinkedIn negligenciam. Então, a gente falou tudo até aqui que a gente falou, foi os posts no nosso perfil. A gente publicar, a gente engajar. Mas e como é que eu engajo na publicação dos outros? Né? Esse é o ponto que muita gente deixa na mesa. E o LinkedIn, o algoritmo do LinkedIn, ele funciona como uma teia de aranha, né? Ele vai criando ali várias conexões. Por isso que a gente tem, né, dentro do LinkedIn, primeiro nível de conexão, segundo nível, terceiro nível, né? Então, é uma rede de network, de fato, né? O nome não é à toa. Então, quando eu vou lá na publicação do Paulo, eu comento, Paulo, cara, viu a matéria que você fez sobre a Brad, contando um pouco de como vocês têm usado aí o ecossistema da Brad para transformar o mercado digital, etc e tal. Cara, parabéns pela tua iniciativa, estou muito curioso para saber mais. Me conta um pouco mais o que é que você tem feito aí nos últimos anos. Quando eu faço esse comentário na publicação lá do Paulo, todo mundo que me segue vai receber aquele conteúdo, né? Normalmente. Só que o pessoal do Paulo também vai receber. Esse que é o grande ponto. Né? Então, todo mundo que segue o Paulo vai receber aquele conteúdo. Então, eu consigo ter um alcance muito maior. Então, os comentários, se vocês olharem a aba de notificações do perfil de vocês no LinkedIn, vocês vão ver lá métricas como seu comentário teve X impressões, seu comentário teve Y curtidas, seu comentário teve tal coisa. Então, participar ativamente e comentar é tão importante quanto você publicar. Então, não deixe de comentar. E o algoritmo do LinkedIn, ele é esperto. Então, não adianta você pegar o perfil de quem você quer prospectar ali e botar palminhas, botar ok, parabéns. Não precisa ser um textão, como eu venho falando. Mas engaja genuinamente, se conecta genuinamente. Né? Peguei o Paulo aqui como exemplo, né? Então trouxe aqui um exemplo de copy que a gente poderia utilizar nesse comentário, mas se conecta de fato com a pessoa do outro lado. Né? Dá um feedback legal e discorde também quando você tiver que discordar. Mas gere conexão. E, se possível, provoque uma segunda resposta. Quanto mais pessoas respondendo dentro daquela thread ali, né, daquela sequência de mensagens, melhor vai ser o resultado que vocês vão ter, né? Maior vai ser o alcance
do conteúdo de vocês, do perfil de vocês. Então, tudo que a gente vai ver aqui hoje, sem o pilar de conteúdo, é muito difícil a gente gerar conexões genuínas, porque isso vai fazer com que a gente transforme os nossos clientes, os nossos leads, né, as nossas conexões, em clientes. E para a gente fazer isso, a gente precisa ter conexão e autoridade. Então, não deixa de publicar, mas também não deixa de participar e comentar. Pô, Gui, minha agenda é super corrida por aqui, não tenho tempo de estar toda hora comentando, curtindo, fazendo publicações. Começa, dá o primeiro passo, tá? Eu gosto muito de trazer isso. Então, tira 15 minutinhos por dia para fazer 3, 4 comentários, que já vai te ajudar imensamente no teu alcance, você não tem ideia. Tira ali uma horinha para fazer um post por semana. Começa com um post por semana, depois você aumenta, vai para 2, 3, a gente vai ver ali quantidades ideais, né, de frequência. Mas começar é mais importante, tá? Dar esse primeiro passo. E aí, vamos lá, esse aqui é o slide que o pessoal mais gosta de tirar print, tá? Depois, não sei se o pessoal da Brad vai disponibilizar esse material, mas aqui é a estrutura ideal da sua publicação. O que essa estrutura tem? Primeiro, 2 linhas muito atrativas. Essas 2 linhas é o que vão forçar o usuário a clicar em ler mais. Se ele clicar em ler mais, você já deu o que você precisava de informação para o algoritmo do LinkedIn, que é: o meu conteúdo é relevante. Quando o usuário clica em ler mais, ele está dizendo para o algoritmo do LinkedIn que o seu conteúdo é relevante. Então, as 2 primeiras linhas precisam ser atrativas. Aqui em Recife, pessoal, tem um evento chamado Hack and Play. Tá? Eu tive a oportunidade de palestrar lá também sobre LinkedIn. É um evento que reuniu aqui esse ano passado, né, 2025, 110 mil pessoas, se eu não me engano, durante os 3 dias de evento. Tá? E é um evento que fala muito sobre inovação, marketing, vendas e vários outros temas. Tem um festival cultural também que faz parte ali do evento. E aí tinha uma pessoa na minha palestra que ela estava contando um pouquinho da história dela e ela falou assim: Guilherme, o que eu vou escrever no meu LinkedIn? Eu sou estudante estudei, me formei, né, perdão, em advocacia, atuei 2 anos na área e hoje eu sou estudante de medicina. Há 6 meses atrás eu mudei completamente o rumo da minha carreira. Quem que vai querer ouvir falar? Eu fiz: Fulaninha, não sei o quão de profundidade de conteúdo você vai ter para trazer, mas uma coisa que o brasileiro ama é a tal da fofoca, né? Eu, particularmente, gosto bastante, né? Uma fofoquinha no final de semana não faz mal a ninguém. Então, começa assim. Há 6 meses atrás, eu tomei uma decisão que mudou minha vida. Duvido que as pessoas não vão clicar em ler mais. Né? E ela saiu dali com um baita insight e hoje ela está fazendo sucesso ali no LinkedIn dela, no mercado de advocacia, que é o que ela... de medicina, perdão, né? Que é o que ela tá atuando hoje. Então, essas 2 primeiras linhas, pessoal, fazem muita diferença no texto. Então, não economizem em serem apelativos nessas 2 primeiras linhas, que é o que vai fazer com que o usuário clique no ler mais. Clicou no ler mais, aí você tem que entregar. Não adianta também fazer uma baita headline e o texto não corresponder, o texto não está legal. Então, usem textos escaneáveis. A gente está cada dia mais sendo bombardeado por informação. Então, o tempo todo, tenho certeza, estou vendo a carinha de muitos aqui, vocês estão aqui, estão chegando uma notificação no celular, chegando notificação em outra aba, alguém chamando, tem sempre conteúdo de rodo, né? Informação de rodo. Então, torne-se escaneável, porque as pessoas cada vez mais elas não leem, elas escaneiam. Então, a cada 2, 3 linhas, quebra um parágrafo, que a pessoa vai bater o olho naquele teu texto, vai entender a ideia macro, e se fizer sentido para ela, ela vai voltar e vai se aprofundar naquele conteúdo. Tá? Outro ponto, né, o terceiro item: jamais usar links externos. Né? Então, o algoritmo do LinkedIn, pessoal, como eu venho falando, ele não é bobo. Então, vamos lá. A gente falou aqui de 81 milhões de usuários, leads, potenciais leads, né, qualificados, acesso direto ao tomador de decisão. Aí o LinkedIn te entrega tudo isso, aí tu vai lá e manda ele para um site externo. Tu vai lá e manda ele para o Instagram, que é concorrente. Aí não, ele vai te prejudicar, ele vai te entregar menos do teu conteúdo. Então, quando você for precisar usar um link externo, faz o seguinte: coloca assim, comenta aqui embaixo que eu te mando o link. Por quê? Você ganha 2 vezes. Lembra que eu falei dos comentários? Então, quando as pessoas comentam no seu post, você aparece para a rede daquelas pessoas. Então, você forçou ela a comentar, aumentou o seu alcance e ainda respeitou
o algoritmo do LinkedIn, né? E aí você chama aquela pessoa no privado, manda o link e responde para ela ali no comentário, né? Enviei o link pelo privado, te enviei no direct, enfim, né? Então isso faz com que você tenha um alcance muito maior. Tamanho ideal das publicações, né? Eu falei aqui, pessoal, nada de escrever texto em formato de Bíblia, né? Escrever no tamanho ideal. 900 a 1.200 caracteres, até 1.500 caracteres ali, é uma quantidade aceitável e dá para você fazer um conteúdo denso, porém escaneável e sem ser prolixo, né? Sem ser muito longo. Horas de ouro, né? Qual é a melhor hora para postar? Terça, quarta e quinta, de 8 às 10 e meia da manhã, tá? Esses são os horários que mais funcionam. Por quê? Porque é o horário que a galera tá indo para o trabalho, é o horário que a galera acabou de chegar no trabalho, não tem tanta demanda ainda, não é a segunda-feira que acumulou ali o resto da sexta, sábado e domingo para que ele possa lidar, né? Também não é a sexta que ele tá louco para adiantar as coisas e largar. Então, a gente tem aí esses horários como na média, né, dos usuários do LinkedIn com melhor performance. Mas vale testar, tá, pessoal? Aqui não é palavra de rei. Vocês têm que testar para o negócio de vocês, para o mercado de vocês, o que é que performa melhor. Para a gente, essa regra geral aí tem funcionado bem. Fotos reais. Eu vejo muita gente colocando um banco de imagem, foto gerada por IA. Isso gera até 45% menos engajamento em relação às fotos reais. Então, pega uma foto do teu escritório. Não precisa, Guilherme, eu não sou fotógrafo, eu não tenho um baita celular. Humaniza. Bota uma foto, não precisa estar uma baita qualidade, não precisa estar editada. Enfim, bota uma foto real. Foto de pessoas, uma foto sua, se for ilustrar. Óbvio, você vai fazer um infográfico, você vai trabalhar com arquivo, você vai trabalhar com PDF, como eu falei. Mas se for uma foto para ilustrar, né? Dei o exemplo aqui há pouco do RD Summit, que ocorreu em novembro do ano passado. Vou contar sobre o RD Summit, não vai gerar uma foto por IA para ilustrar aquilo, não vai pegar uma foto do banco de imagem lá do RD. Pega uma foto sua com sua equipe, ou se você foi sozinho, com uma pessoa que você conheceu lá, ou até mesmo sozinho, e coloca essa foto. Segundo ponto, formato vertical, né? Então, quando a gente fala de site, landing page, a gente está sempre falando de mobile first. LinkedIn não é diferente, a galera acessa mais pelo celular do que pelo computador. Então, pensa sempre a foto no formato vertical, o texto no formato vertical. E aí, chego no último item, né? Que é a frequência ideal. Falei para vocês, né? 2, 3, 4 posts por semana já é alguma coisa? Tá? O ideal é de 3 a 4 por semana. Então, dentre os 7 dias que a nossa semana tem, a gente publicar de 3 a 4 vezes. Mas se hoje você não faz nada, comece. Dá esse primeiro passo. Essa é a mensagem aqui hoje. Tanto nas suas publicações, como nos comentários. Guilherme, eu não comento no post de ninguém hoje. Comece a fazer 2 por semana, 3 por semana, comentários de post de terceiros. Depois vai aumentando, começa a fazer um comentário por dia em post de terceiros. No seu perfil, faz 1 por semana, depois faz 2, depois chega no ideal. Mas tem que começar, tá? Porque o mais legal do LinkedIn é que eles são espertos, né? Eles pegam ali a parte de notificações e eles ficam ali dizendo, ó, seu comentário teve tantas visualizações, teve tanto alcance, teve tantas curtidas, tantos comentários, e aí você vai vendo os resultados, aquilo vai te empolgando a fazer mais, tá? Por isso que eu sempre digo, o primeiro passo é começar. Tá? E aí, vamos para o segundo pilar aqui do nosso LinkedIn, que é a prospecção inteligente. Então, lá no nosso roteirozinho da palestra, né, a gente está indo para esse pilar agora, que é prospectar. Então, falei de ICP, com quem eu quero falar, falei de transformar o meu perfil numa landing page, para que eu possa converter as pessoas que chegam lá. Falei de conteúdo, para a gente fazer com que chegue para mais pessoas o nosso perfil e para que a gente aumente a nossa taxa de conversão e gere autoridade. E agora a gente vai falar como é que a gente se conecta com o tomador de decisão do outro lado. Né? Então, perceba que tudo tem uma ordem lógica aqui e tudo se conecta e se complementa. Né? Então, não adianta você olhar só para o lado de prospecção, que eu vou trazer agora, e não fazer conteúdo. Porque o lead que você prospectar, ele vai olhar o seu perfil. E se não tiver conteúdo, ele não vai te tratar como uma autoridade no teu mercado, uma autoridade no teu tema, e ele não vai ter confiança suficiente para evoluir com você para uma reunião, para uma conversa ali em seguida. Então, todos os pilares eles se complementam, tá? Pessoal, até aqui, olhando para o âmbito de ICP, de landing page converte, conteúdo, alguém tem alguma pergunta, algum ponto queira colocar aqui no chat para que eu possa responder antes da gente ir para esse outro tema?
Tô vendo aqui o Franklin botou que é conterrâneo do nosso país, Pernambuco, né? Pernambuco tem esse lema aí, Pernambuco, meu país. Ricardo aqui interagiu também. Mais alguém, pessoal? Algum ponto aí antes da gente seguir? Acho que não, Guilherme. Eu vou ter uma questão mais para frente, mas eu prefiro entrar agora em prospecção, que aqui me interessa muito também. Boa, excelente. Então vamos seguir aqui com o conteúdo. Bom, aqui eu vou ensinar para vocês, pessoal, como prospectar até 200 decisores por semana de forma humanizada e previsível. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que a prospecção ela vai ser direcionada, com abordagem humanizada e resultados previsíveis. E aí tenho certeza que a maioria já está pensando aí, vai falar de automação, de IA, automatizar tudo, vai ficar robótico. Pedir para vocês respirarem um pouquinho. Não é isso, tá? Aí vocês vão ver que num processo que eu vou mostrar para vocês, apenas a primeira mensagem é enviada por uma automação. Todo o resto é feito por humano, tá? Então, quero trazer aqui para vocês que eu gosto muito dessa frase. Publicar sem prospectar é como a gente abrir uma loja e esperar que as pessoas entrem sozinhas, né? Então, o conteúdo da nossa loja, nossa vitrine, é onde a gente está nos posicionando, né? Nos colocando como autoridade nos nossos mercados, no nosso tema. Mas se a gente faz isso sem prospecção, a gente não gera volume. Principalmente se a gente está começando o nosso LinkedIn, tá? E aí, de novo, né? O meu perfil do LinkedIn, depois eu vou deixar aqui para vocês acessarem. Hoje tem quase 5 mil pessoas ali. Há um ano atrás tinha zero. Começou do zero. Então isso aqui foi o que possibilitou a gente escalar tão rápido, transformar o LinkedIn num principal canal de aquisição de novos clientes da Ponti e garantir pelo menos ali 2 contratos por mês hoje, vindos 100% do meu LinkedIn pessoal, tá? Então, isso aqui é o que vai ajudar vocês nessa caminhada. Então, vamos lá. Primeiro ponto, automação inteligente. Enviar convites personalizados em escala, mas sempre respeitando os limites, né, do LinkedIn. Foco no ICP, tá? Então, a gente usa uma ferramenta chamada LinkedIn Help, eu vou liberar ela aqui para vocês testarem também, que a gente parametriza ali o nosso ICP, configura os envios de convites, né, automáticos, e a gente convida pessoas dentro desse ICP para fazer parte da nossa rede. Vamos mandar lá. Paulo, vi que você é da Brad, está dentro do mercado digital, quero muito me conectar com você para a gente poder trocar insight. Não estou vendendo nada para o Paulo, só estou chamando ele para minha rede para poder ele aceitar o meu pedido de conexão ali, que é o primeiro passo. E aí onde entra o maior erro. Muita gente vai lá nos perfis que quer, olha lá os tomadores de decisão e manda o convite sem escrever nada junto daquele convite. E aí a taxa de aceite é baixíssima. A taxa de aceitação dos convites é baixíssima. Essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês aqui só para envio dos convites, tá, pessoal? Não é para usar ela em todo o processo de prospecção, só para envio dos convites. Ela é 100% compatível com o LinkedIn. Você só precisa ter o LinkedIn Premium, em torno de R$80 por mês ali que você paga no LinkedIn Premium, e não tem a necessidade de você ter o Sales Navigator. Guilherme, mas eu tenho o Sales Navigator. Melhor ainda, tá? Você vai ter mais funcionalidades ainda, mas eu particularmente não uso o Sales Navigator, por exemplo, porque o LinkedIn Premium já atende junto dessa ferramenta tudo que eu preciso. Bom, então vamos falar aqui de sequência e template, né? Já dei um spoilerzinho aqui, trazendo um exemplo com o nome do Paulo, mas olha a diferença de eu mandar um convite sem dizer nada e eu escolher o meu ICP, né? Então, vou voltar lá para aquele exemplo do ICP que a gente viu que era um gerente de marketing B2B em empresa SaaS, né? Então, vou voltar lá atrás naquele exemplo e vou encaixar ele num convite. Então, vou dizer assim, olá, Oswaldo, vi seu trabalho na empresa XPTO e me chamou muita atenção que você também é CEO, assim como eu. Bora conectar? O cargo eu tenho no LinkedIn, o nome da empresa eu tenho no LinkedIn e o nome eu tenho no LinkedIn. Então, isso eu posso automatizar. E aí eu consigo disparar 40 convites por semana para o meu ICP usando essa ferramenta dentro do limite do LinkedIn Premium e de forma automática, sem ter esse trabalho manual. Aí a gente tira da automação, tira da ferramenta e vai para o humano. Segunda mensagem. Agora vai entrar o SDR de vocês. No meu LinkedIn eu não consigo responder todo mundo graças ao volume que tem hoje, né? Ainda bem. Então tem uma pessoa que fica lá, um SDR que fica lá. Mas para quem está começando, dá para você fazer tranquilamente ali. Se é para 15 minutos por dia, você toca isso tranquilamente. Então eu vou pegar todo mundo que aceitou o meu convite e vou mandar o Oswaldo, né? Pegando o Oswaldo aqui de exemplo, que é quem está aparecendo primeiro aqui para mim na tela. Oswaldo, obrigado por conectar comigo. Fiquei muito curioso sobre uma postagem que você fez, XPTO. Eu vou olhar o perfil do Oswaldo, vou ver uma postagem que ele fez e vou trazer uma conexão, né? LinkedIn, pessoal, é assim como a vida real, é relacionamento.
A gente precisa gerar relacionamento porque só vende através de relacionamento. Tá? Prazer, Oswaldo. O Oswaldo falou aqui no chat. Então a gente precisa criar relacionamento. Todos os negócios que a gente faz hoje é via relacionamento. E a Brado nada mais é do que uma grande oportunidade da gente se relacionar e da gente fazer negócio. Tá? Então a Brado tem essa missão no nosso mercado aqui de agências digitais, de consultorias digitais, enfim, de gerar network, gerar conexão. Preciso me conectar com a pessoa que está do outro lado. E, Guilherme, a pessoa não tinha post nenhum, não encontrei nenhum post relevante para me conectar. Beleza, mas pega um histórico profissional, vê poxa, eu vi que você estudou aqui na ISPM, que é uma faculdade muito voltada para a área de marketing e vendas. Como é que foi os cursos lá? Foi legal? Fez sentido para ti o investimento? Já me conectei. Pô, a pessoa vai querer contar que se estudou na ISPM, que fez uma pós-graduação. Todo mundo gosta de falar. Nós, seres humanos, somos seres egoístas. Então, todo mundo gosta de falar de si mesmo. Quanto mais eu provoco a pessoa a falar dela mesmo, mais eu me conecto com ela. Então, puxa ali um tema. Manda essa mensagem, a pessoa interagiu ali, evoluiu, já faz um follow-up, tá? Oferta um material. Todo mundo aqui na Brado tem milhares de materiais. A gente, como parceiro da RD, tem vários materiais da RD também. Tem tanto material rico aí, público, né? Pega um material, entrega para aquela pessoa, de fato agregando valor, né? Para você se conectar ainda mais com ela. Pode ser uma planilha de precificação, pode ser um infográfico, pode ser um post seu sobre o tema específico que conecte com o tema anterior que você trouxe, que foi o tema anterior, ou foi uma graduação ali que você viu no perfil dele, ou foi a empresa que ele trabalha que você viu algo relevante, ou foi um post que ele fez. Traz um material rico relacionado ao tema da conversa anterior. E aí sim você chama ele para uma reunião para trocar ideia, se aprofundar naquele tema. Então a gente tem várias camadas, e aqui de novo, pessoal, são só sugestões de script, você não precisa copiar e colar o que está aqui na tela, né? Você vai adaptar para a sua realidade, para o seu negócio. Mas qual que é o macro aqui que eu quero passar para vocês? Primeiro, convites estratégicos. Para quê? Para eu ter uma taxa boa de aceito nos meus convites. O que é uma taxa boa de aceito nos convites que eu mando no LinkedIn? Entre 35% e 45%. Então, a cada 10 convites que eu mando, eu tenho 4 novos leads ali na minha base. Tá? Então, o convite precisa ser estratégico. Primeiro ponto. Segundo, preciso me conectar assim que ele aceitar o convite. Tá? Então, gerar conexão genuína ali com o usuário. Assim como a gente falou nos comentários, assim como a gente falou nos posts, no direct também não é diferente. Terceiro, tenho que agregar valor. Então, já fiz com que ele aceitasse o meu convite, já me conectei genuinamente com aquela pessoa, agora preciso agregar valor para ela. Porque ninguém vai me dar o tempo dela sem eu entregar valor primeiro. Então, primeiro você entrega valor, depois você extrai valor. E aí, sim, você vai para a parte de extrair o valor, que é chamar ele para uma reunião, onde você vai fazer uma reunião de qualificação, depois vai apresentar sua proposta, apresentar seu trabalho e seguir seu fluxo comercial aí, como você já desenhou, tá? Mas não deixa de entregar valor. O que eu mais recebo no meu LinkedIn, e eu nem olho, é: Guilherme, tem 15 minutinhos? Gostaria de te apresentar isso. Não, não tenho 15 minutos para tu. Não sei quem tu é, não sei o que tu quer, não sei como você vai agregar valor, né? Então, nada de spam. Esqueçam esse envio em massa de spam que a gente recebe sempre no LinkedIn. Isso não vende, isso não converte. E eu não preciso ter 100 mil seguidores. Para quem entrou depois, avisei no início lá que eu estava com a virose, a tosse apertou, foi um gole d'água aqui para continuar. Boa. Então eu não preciso ter 100 mil seguidores, eu não preciso ter 100 comentários, eu não preciso ter várias pessoas interagindo nas minhas publicações, eu preciso de um, para gerar o meu contrato ali no LinkedIn. Então, eu tenho que entregar valor, eu tenho que comentar nas publicações das pessoas que eu quero me conectar. Então, se eu estou conversando com o diretor de marketing de uma empresa multinacional, eu estou lá em todo post dele. Todo post que ele faz, eu estou lá comentando. Porque ele não vai esquecer de mim. Ele vai manter essa conexão. E a gente vai desenvolvendo um relacionamento. Então, não esqueça de entregar valor antes de extrair. Seja através dos posts, seja na mensagem que você vai mandar, seja nos comentários. Tá? Pessoas compram de pessoas. E eu tenho certeza que quando aquele diretor de marketing lá da empresa multinacional que eu quero trazer para minha agência for mudar de agência de marketing, ele vai lembrar de mim primeiro antes de todo mundo. Porque eu estou lá comentando nos posts dele, eu estou lá falando com ele no direct,
eu estou lá interagindo e engajando. E não precisa ser multinacional, tá, pessoal? Pode ser empresas menores. A gente aqui na Pontia tem empresas de médio porte, de pequeno porte, de grande porte. Não precisa ser empresas distantes da realidade de vocês. Precisa só ter o conceito bem definido. Então, convite estratégico, conexão genuína, entrega de valor, extração de valor. Esses são os 4 pilares. O copy, o script, vocês ajustam com base no que vocês entendem ser o melhor. Mas essa metodologia, olhando para esses 4 pilares, é o que vai fazer a diferença. Então, boas práticas, né? O que jamais fazer e o que sempre fazer. Então, sempre personalizar. Sempre respeitar os limites do LinkedIn e sempre monitorar. Se você não monitora, você não sabe se está funcionando ou não. Então, trouxe agora há pouco, né? Entre 35% e 45% a taxa ideal de convite. Se tua taxa está 60%, parabéns. Se ela está abaixo desse percentual, né, está 30%, 25%, 20%, alguma coisa você precisa ajustar no seu copy, no script de envio ali do convite de conexão. Então, se você não mensura, você não tem como tomar ação, porque você não sabe se está bom ou se está ruim. Mas você já tem a faca e o queijo na mão. Você já tem a ferramenta, já falei aqui para você dela. Você já tem a metodologia e você já tem um benchmark de mercado para você poder comparar. Agora está contigo. Tá? O que não fazer? Spam, dei um exemplo aqui, né? Fulaninho, você tem 15 minutos. Tem um cliente nosso que ele mandava assim, um catálogo de 32 páginas com todos os serviços que ele fazia e saía mandando para todo mundo. E de vez em quando o LinkedIn bloqueava a conta dele. Aí ele fazia, pô, esse negócio do LinkedIn não dá resultado. Claro, cara, tá mandando um PDF de 32 páginas para quem nem te conhece, né? Então evitem spam genérico, porque isso vai destruir a reputação de vocês, vai destruir a autoridade de vocês, não vai gerar leads qualificados, consequentemente não vai gerar resultados, e jamais ignorem as métricas, né? Todo mundo aqui trabalha com dados, então sempre tenham isso em mente, tá? Métricas que importam, então já falei aqui da primeira métrica, que é a taxa de aceitação. Então, a cada 10 convites que eu mando, quantos são aceitos? Taxa de resposta, né? Que uma coisa é aceitar o convite, outra é responder o texto que estava ali no convite, né? Onde entra ali a nossa segunda mensagem, que ele pode, né, responder o texto que você mandou no convite, mas é sempre bom você mandar uma segunda mensagem, como a gente viu na metodologia anterior, para que dê sequência. Então, vou olhar para a taxa de resposta, além da taxa de aceito que a gente já viu. Taxa de conversão, né? Então, de quem me respondeu até eu chamar ele para a reunião lá, qual foi a taxa que eu tive? E o custo por resultado, né? Comparar esse meu custo por lead gerado, né? Que eu levei para a reunião, e também de clientes que eu vinha fechar, né? O nosso famoso CAC ali, né? Custo de aquisição de clientes. Como é que ele tá, né? Então, comparar com outros canais. De novo, não é substituir. Comparar. Então, na mídia orgânica, na mídia paga, nos outros canais tradicionais que eu já usava, além do meu perfil pessoal do LinkedIn, como é que estava esse CAC e como é que está no LinkedIn, né? E aí volto lá para os primórdios da apresentação. O intuito do LinkedIn é que quando você olhe para o todo, o seu CAC seja reduzido, né? Então ele não vem para substituir nada, ele vem para somar em termos de canais que você possui, porém no fim do dia a ideia é que o seu CAC em geral, o seu CAC total, né, olhando para todos os canais, ele seja reduzido através do LinkedIn. Então usa ele para fazer essa comparação. Ah, Guilherme, mas o que você falou aqui agora não falou de investimento em mídia paga nenhuma. Como é que eu tenho custo no LinkedIn? Você tem custo no LinkedIn pagando o LinkedIn Premium, pagando o LinkedIn Helper que eu apresentei para vocês aqui, que é a ferramenta que a gente usa para envio dos convites, com suas horas, né, para você responder o direct, com suas horas para você produzir conteúdo, com suas horas para você comentar no post de terceiros. Então tudo isso é custo. Tem que botar na balança e entender se está fazendo sentido ou não em relação ao custo que você tem, por exemplo, com mídia paga, com outros canais que você venha utilizar, tá? Pessoal, tá fazendo sentido até aqui? Comentem aí no chat, me deem um ok, saber se tá fazendo sentido para vocês, se tem alguma dúvida. Galera engajar aí no chat, Ricardo engajou aqui, total sentido, Joyce também, boa, maravilha. Então vamos seguir lá. Paulo, temos 30 minutos ainda, né? Só para certificar que eu não vou estourar o tempo. Eu estava achando que já estava estourando o tempo, mas não sei, esse daqui a gente programou diferente, Sueli e Ellen. Me passaram que é de 11 até 12h30, mas eu já estou finalizando aqui também, tá? Eu deixei 15 minutos para Q&A. Então vamos embora, vamos em frente. Tá, mas a gente vai... Vou acelerar aqui então. Boa, vamos lá. Então, o roteiro de 30 dias, como eu prometi para vocês, a gente vai sair daqui com um passo a passo claro do que a gente precisa fazer.
Então, primeiro ponto, definir o ICP, a gente fez isso juntos aqui pelo aplicativo. Otimizar o perfil de vocês, né? Transformar o perfil em landing page. E instalar o LinkedIn Helper, tá? O LinkedIn Helper eu vou deixar o link aqui, eu vi que já perguntaram no chat, mas não obrigatoriamente você precisa começar já com o LinkedIn Helper. É baratinho, $8 por ano que você paga, vai dar, enfim, vocês são matemáticos melhores do que eu aí, mas vai dar R$ 8 por mês ali que você acaba pagando, quando converte ali e divide por 12 meses. Então é $8,25 ao ano, a solução é muito barata, você já pode começar com ela. Mas se você não quiser, que você testar um pouco mais, começa sem, depois você traz o LinkedIn Helper. Criar calendário editorial, né? Então você organiza, poxa, pega ali um tempo da tua semana para definir ali o seu calendário de publicações, né? Já agenda as suas postagens, né? Já trava na sua agenda um tempinho ali para engajar ativamente com potenciais clientes, com potenciais leads ali. Configura as sequências, né? Então deixa já pré-configurado, não para disparo automático, mas dentro do seu script ali de venda, qual que é o passo a passo que você vai seguir de abordagem. Comece a enviar os convites, seja de forma manual ou seja através do LinkedIn Helper. As boas práticas do LinkedIn permitem que você envie até 40 convites por dia. Sugiro você começar com 30, com 20, depois 30 e depois 40. Isso vai depender da maturidade atual do seu perfil, para você ir aquecendo o seu perfil ali em termos de volume de convites, e monitore as taxas, né, para você fazer as análises das métricas e ajustes. Então, isso aqui é o resumão de tudo que a gente já falou, só que em formato de roteiro, para você aplicar semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, em ordem cronológica, né? Então, de novo, cumpri minha promessa aqui pro pessoal, viu, Paulo? Eu falei que ia entregar um roteiro, mão na massa, agora está com eles aplicarem, tá? Aqui são algumas ferramentas, né? Então, o próprio LinkedIn, CRM, né? Se você tem a oportunidade de já ter um CRM na sua agência ou de contratar um CRM, pluga ele ao LinkedIn Helper para você conseguir ter todo o registro histórico do lead, né? Transformar ali a conexão do LinkedIn no lead de fato, para você poder levar ele para a reunião, fechar o negócio no fim do dia, né? Que é o que a gente quer. Aqui são alguns resultados que a gente conseguiu atingir na Ponti. Então, mais de 300% no aumento da taxa de conexão, né, aceite de convite, 70% de redução do tempo de prospecção e aumento de 50% no volume de leads qualificados, tá? Então, isso foi o que a gente conseguiu gerar para a Ponti e também para vários clientes nossos que a gente atende aí nessa parte de gestão de LinkedIn pessoal, tá? O LinkedIn Helper, né, a ferramenta, ele é uma máquina de escala quando tem estratégia por trás. Quando ele não tem estratégia, quando você não usa a metodologia, ou quer automatizar o processo todo usando essa ferramenta, ou faz spam, ele só faz besteira em escala, né? Então você só faz, ao invés de você fazer manualmente ali para 1 ou 2 pessoas que você estava mandando manual, você vai usar a ferramenta para mandar para 30, 40 por dia, e vai levar aquela abordagem sem estratégia para um alto número de pessoas. Não vai dar resultado. Então, a ferramenta, o LinkedIn Helper, ele não é milagre, ele não é fórmula mágica, nem nada do tipo. Ele só vai escalar uma estratégia bem feita, tá? É só isso. E agora, para a gente fechar, pessoal, depois eu só tenho um QR Code aqui, tá? Para vocês pegarem os materiais. Eu estava na cabeça que era até 12h30, então eu estou acelerando um pouquinho esse final aqui. Mas agora é o nosso recap. Checklist, para vocês saírem daqui com clareza absoluta do que fazer. Primeiro ponto, meu ICP. Vocês vão ver cada perguntinha dessa casa com o mapa que eu apresentei lá atrás, tá? Então, primeiro, meu ICP está definido com clareza absoluta. Segundo, o meu perfil ele está otimizado como uma landing page para converter o máximo de pessoas possíveis que vão acessar ele. Terceiro, eu tenho conteúdo publicado nos últimos 7 dias, pelo menos. Veja, não estou nem falando de 2, 3 posts por semana, tá? Para a gente começar com o mínimo. Minhas mensagens de abordagem estão personalizadas, estão com contexto. Eu estou respeitando, né, para quem já usa o LinkedIn Helper, o limite diário ali de 40 convites por dia. Eu tenho uma sequência de follow-up preparada. Tá claro, né, o que é que o meu vendedor ou eu mesmo vou fazer ali após o aceite do convite que é enviado pelo LinkedIn Helper. Eu estou monitorando as métricas. Esse é o checklist. Escreve isso aí e vai escrevendo do lado. Sim, não, para que você atue nos gargalos que você tem na sua operação de LinkedIn. Dicas de ouro. Gerar valor antes de extrair valor, né? Então, gerar valor antes de vender. Conteúdo mais presenciativo através dos comentários. Então, não adianta só você postar no seu perfil ou só você comentar no perfil de terceiros. Combina as duas coisas. O objetivo de tudo que a gente viu aqui
é abrir portas e não fechar contrato. Fechar contrato é consequência. E revise suas mensagens pelo menos a cada 15 dias. Então, olhou a métrica, tá abaixo, dá uma revisada nas mensagens, pelo menos a cada 15 dias. Não adianta você subir hoje e amanhã querer metrificar também, né? Dá um tempo para poder aquela mensagem amadurecer e rodar ali com a base significativa. Então, você está mandando 40 convites por dia, 5 dias na semana, em 2 semanas você vai ter rodado 10 dias, né? 10 dias com 40 convites por dia, você fez 400 envios. Pô, já é uma base legal para tomada de decisão se está fazendo sentido ou não aquele script para que você possa revisar e ajustá-lo, tá? E vamos lá, conteúdo, pessoal, era esse, mas agora vai vir a chuva de QR Codes para vocês, tá? Para vocês trazerem aqui no final. Eu vou abrir também para mais perguntas, estou vendo que já tem aqui algumas no chat, então celular na mão, vai ser bem rápido aqui para o Paulo me convidar mais vezes, viu? Senão ele me convida mais, que eu estourei o tempo aqui. Então, me ajudem aí, peguem rápido os QR Codes. Vamos lá. Do lado esquerdo, pessoal, o redator. Guilherme, esse é o melhor redator de IA que existe no mundo? Não, ele é péssimo. Mas por que você trouxe? Por um motivo muito simples. Ele só faz o seguinte, ele pega a metodologia que eu ensinei aqui para vocês, tá? De conteúdo para o LinkedIn, ele pega o seu conteúdo e adapta para aquela metodologia. Então, isso faz com que você poupe tempo. Então, já tem um ganho significativo aqui de tempo para vocês. Redator é um chat GPT comum aí, você consegue capturar esse QR Code e já acessá-lo. Diagnóstico grátis. A gente preparou aqui para vocês da Brad, pessoal, um diagnóstico gratuito do perfil individual do LinkedIn de vocês. Então, é só capturar esse QR Code, vai cair no landing page, a gente vai colher ali os dados de vocês e meu time vai entregar um diagnóstico personalizado para vocês por WhatsApp ali do perfil de LinkedIn de vocês. Como aqui a gente usa a API oficial, pessoal, vocês vão receber um olá, tudo bem? Está podendo falar? Só para vocês darem um ok ali e destravar o chat para a gente poder se comunicar, tá? Então não deixem de responder a primeira mensagem. A gente só consegue mandar o diagnóstico quando vocês respondem. E o terceiro é a ferramenta do LinkedIn Helper. Muita gente perguntou aqui como é que usa, né? O Marcos perguntou, o Roberto mandou um link ali no chat também. Esse link aqui que eu estou mandando para vocês tem um cupom de 10% de desconto. Então acessem pelo link aqui da apresentação que vocês vão ter acesso a esse desconto também, tá? Por fim, vou deixar aqui os meus convites para se conectar. O QR Code do lado esquerdo é o meu LinkedIn. Então, quem quiser continuar esse papo, quem achou um pouco corrido aí no final, ou ficou com alguma dúvida ao longo da apresentação, se conecta comigo no LinkedIn. É só capturar esse QR Code. E o QR Code da nossa comunidade, da Ponti. A gente tem uma comunidade própria que a gente fala ali sobre marketing, vendas e IA no WhatsApp todo dia, principalmente sobre novidades do RD e tudo mais, tá? Então a gente também tem esse canal de comunicação além do meu próprio LinkedIn, tá? Eu estou nos grupos, tá, pessoal? Então vocês têm acesso ao meu WhatsApp também, então tanto no Abrad Nacional quanto no Abrad Pernambuco, e aí o pessoal da Abrad autorizando, eu já compartilho lá esse material apresentado hoje aqui também com vocês, até para vocês poderem pegar os QR Codes com mais tempo aí, com menos corrido, tá? E era isso, pessoal. Espero que o conteúdo tenha sido positivo. Se a gente tiver mais uns minutinhos aí, a gente abre para o Q&A, senão a gente encerra por aqui. E deixar o pedido da Brad para que vocês respondam a pesquisa de satisfação. Então, capturem aí o QR Code, entrem lá, avaliem como é que foi esse momento para vocês. Isso ajuda muito a Brad a trazer conteúdos de acordo com o que vocês estão buscando, a entender também e poder melhorar a minha apresentação para trazer ainda mais relevância em outras oportunidades. E, por fim, para o Paulo e a Ellen me chamarem mais vezes também, que eu quero estar aqui com vocês mais vezes, com certeza. Então, Paulo, tá contigo. Desculpa ter estourado aí um pouquinho o tempo. E se tiver tempo para Q&A, eu tô por vocês aqui. Posso ficar respondendo dúvidas enquanto vocês estiverem dispostos. Não se preocupe, Guilherme. Vamos direto aqui, dá uma olhada aqui em algumas questões que o Paulo, meu xará, Idaka, colocou aqui e ver se consegue responder, por favor. Boa, então o Paulo perguntou aqui, né, com relação ao conteúdo do perfil da instituição, né, da empresa que ele representa, né, como é que funciona, como é que contribui, né, o plano de prospecção que eu apresentei aqui para a página da empresa e como é que esse tipo de conteúdo se integra entre os colaboradores da empresa. Tem várias perguntas, deixa eu ir por partes, senão vou me perder, vamos lá.
Primeiro, qual a relação do conteúdo do perfil com a instituição empresa, né, com a página que ele representa? Como é que isso contribui através do plano de prospecção? Nesse primeiro ponto, Paulo, e os demais podem ter dúvidas similares também, o seu perfil pessoal, ele vai sempre engrandecer o perfil da sua empresa. Porque no seu perfil pessoal, você sempre vai mencionar a sua empresa. Você vai ver, se você acessar meu perfil hoje, deixa eu até deixar aqui de stand-by os QR Codes para quem quiser acessar com mais tempo. Se você acessar o meu perfil hoje, você vai ver lá que eu marco a Ponti, né, que é a empresa que eu represento, nas publicações. Então as pessoas clicam e acessam a Ponti. Porém, como eu falei lá no início do conteúdo, o perfil pessoal tem até 70% mais alcance do que o perfil corporativo. Então é preferível eu dedicar minha energia e meu tempo no meu perfil pessoal e ter um ganho mínimo ali no meu perfil corporativo, que é o que vai me gerar mais lead, mais cliente e redução do meu CAC, do que o contrário. Então sempre escreve conteúdo no seu perfil pessoal e menciona a sua instituição, a sua empresa, a sua company page ali, tá? Essa segunda pergunta que você fez, Paulo, que foi como esses conteúdos se integram com os colaboradores da empresa. Esse é fantástico, tá? Essa pergunta que eu mais escuto, assim, disparado. Porque muita gente tem receio, Guilherme, mas eu vou botar meus colaboradores para produzir conteúdo, amanhã ele vai embora, vai levar essa inteligência para fora do meu negócio. Isso acontece, é um risco desse tipo de operação, porém, quanto mais colaboradores você tiver falando sobre o mercado, agregando valor, cumprindo todos esses pontos que a gente viu aqui, mais a sua empresa vai ganhar no fim do dia. Principalmente o time comercial. Então, a gente tem diversos clientes aqui que a gente entra e a gente começa com o perfil do CEO e o perfil ali de um diretor, e aí vai dando certo, eles querem ir ampliando aquilo para outras áreas, outras pessoas da companhia. Então, a lógica que a gente viu aqui, durante todo o conteúdo, Paulo, vale para todos os colaboradores da sua empresa, e quem vai ganhar no fim do dia é a sua empresa. Então, esse mindset é muito importante, de transformar as pessoas da sua empresa em canais de aquisição para ela. Então, se você roda só o seu perfil, por exemplo, você tem um canal de aquisição. Se você tem o seu perfil de mais 3 colaboradores, você já tem 4 canais de aquisição. E isso vai virando uma soma positiva. Aí a terceira pergunta, uma premium page ajuda em que sentido? A assinatura premium, tanto no perfil pessoal quanto no perfil corporativo, na company page ali, ela tem benefícios diferentes, mas que no fim do dia é passar mais autoridade, mais credibilidade e aumentar o alcance. Se você puder ter os dois, puder pagar os dois, paga os dois, tá? Porque você vai ter mais alcance no perfil da empresa e vai ter mais alcance no seu perfil. Mesma coisa que eu falei para produção de conteúdo. Se você tem a oportunidade de produzir conteúdo para a sua empresa e para você, ótimo. O que eu quero trazer aqui é, sempre priorize o perfil pessoal. Se der, faz também para o corporativo, tá? Mas o perfil pessoal é o que vai te dar volume, vai te dar escala e vai enriquecer a empresa. Pois nossa empresa tem perfil de sócio introspectivo que não querem dar relevância a eles, mas sim autoridade e conhecimento da equipe. Boa. Esse perfil é o meu, viu, Paulo? Eu também não gostava de aparecer, não. Até que comecei a ver resultado e hoje consegui superar essa timidez aí e participo bem ativamente, tá? Então, tenta convencer eles a participarem, porque eles, como sócio, têm um peso maior, tá? Mas vale também começar com outras pessoas da equipe que não necessariamente são sócios, tá? Que podem ser diretores, executivos ou qualquer outro cargo, tá? Acredito que respondi a pergunta do Paulo. Aí, Paulo da Brade agora. Tem mais tempo para responder mais um aqui do Ricardo? Como é que tá? Responde, né? Publicação de artigos, recomenda? Boa, excelente. Muito boa pergunta, Ricardo. E a publicação de artigos, sim, ela é recomendável, porém, para quando você já tem uma maturidade maior no teu LinkedIn. Porque o artigo, ele é geralmente um conteúdo muito mais denso, tá? E muito mais técnico. Então, se eu não tenho uma base ainda muito sólida de pessoas na minha rede, eu não recomendo você dedicar tempo, que ele requer mais tempo, né, para você escrever artigos, nem a newsletter, tá? Então, eu recomendo você deixar fazer artigos e newsletter quando você tiver uma base maior de seguidores. Não sei qual é o tamanho da tua base hoje, tá? O que é que a newsletter, né, já pegando um gancho aí da parte de artigos, que é um outro modelo de conteúdo, agrega muito. A sua primeira newsletter, ele avisa para todo mundo nas notificações e no e-mail que você está fazendo aquele primeiro disparo. Então, hoje eu estou ali por volta dos 5.000 seguidores no meu LinkedIn, eu ainda não queimei a minha ficha de newsletter, eu não faço. Quero chegar em 10.000, quando eu fizer em 10.000, eu vou disparar ali uma newsletter, porque vai notificar todas aquelas 10.000 pessoas.
Como o LinkedIn só notifica o seu primeiro disparo, né, quando você começa a newsletter, então se você queimar esse cartucho hoje, com, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas, amanhã, quando você tiver uma base maior, não vai mais funcionar, né? Não vai ter mais essa notificação. Vai continuar chegando conteúdo para todo mundo, mas não vai ter ainda. Então, eu recomendo crescer um pouco essa base para começar a fazer artigo e newsletter. Eu, pessoalmente, não faço nenhum dos dois, tá? Que era isso. Aí, Paulo, tem uma pergunta aqui não está identificado, que é, queria rever a palestra, é possível? Aí eu acredito que sim, né? Vocês estão gravando, mas deixar para vocês responderem melhor. Não deixa. A gente, todo mundo vai receber e-mail e até pedindo para participar aí da pesquisa de satisfação, e aí vai recebendo todos os outros contatos, links para os nossos canais, onde vão ficar disponíveis todos esses conteúdos. Fiquem tranquilos que a gente dá conta aí de informar todo mundo sobre onde é que vão estar esses materiais. O Guilherme, para fechar aqui, cara, eu estou ouvindo muita coisa no LinkedIn, evidente, inevitável que isso aconteça, de gente publicando com utilização de inteligência artificial. Legal, cara, mas isso é inevitável. Mas eu percebo na hora que é matéria gerada na IA e, cara, isso não me estimula a abrir e eu passo batido. Cara, como é que devo usar, não devo usar? Como é que usa isso de uma forma inteligente aí? Boa, excelente. Esse é o grande dilema, né? Usar ou não usar a IA para produzir conteúdo e para aumentar a escala e volume de conteúdo. Eu sou muito da filosofia, Paulo, e acredito muito nisso, e a gente tem tido resultados com isso, de usar o melhor dos dois mundos, né? Você começou perguntando lá no início do nosso papo aqui hoje, por que tinha tanto Guilherme Ponte no LinkedIn, né? Eu tô contando um pouco da história do meu avô, e meu avô dizia uma coisa que era o seguinte: o computador é o burro mais ligeiro que eu conheço. Isso lá atrás, né? Meu avô falecido há mais de 12 anos já. Então ele falava essa frase no tempo de trabalho dele. E não mudou. A inteligência artificial continua sendo burra. Então, se a gente pedir a ela de uma forma não estruturada, o resultado vai ser ruim, vai ficar com cara de IA e não vai engajar, vai ficar pouco humanizado. Né? Então, daria um outro conteúdo como esse só para a gente falar de engenharia de prompt. Mas o que eu gosto muito de fazer é o seguinte: eu criei um fluxo onde todas as reuniões que eu participo, né, que obviamente aquelas que são gravadas, a minha recebe aquela gravação, ela interpreta ali todo o conteúdo que eu trouxe como ponto de vista, tudo que eu falei, todo o tema da reunião, e ela monta um conteúdo em cima daquilo e me manda no WhatsApp. E aí eu vou lá, olho aquele conteúdo, vejo que faz sentido, que não faz, faço pequenos ajustes e publico. Então, como ela pegou o meu, ela já está bem treinada, né, com as políticas do LinkedIn, todas aquelas premissas que a gente viu, ela já viu toda a minha reunião, minha linguagem, meu tom de voz, minha forma de falar. Além disso, eu ainda dei mais uma contribuição nela, aí a gente consegue ter um resultado muito assertivo e eu consigo publicar. Então, isso ajuda muito a aumentar a frequência de publicação. Então, eu faço essa combinação. Eu uso a IA para montar toda a base ali do texto, mas eu sempre não abro mão de ter uma revisão humana, de ter um olhar humano ali antes, de colocar o meu molho, vamos dizer assim, antes de publicar a postagem. Mas sim, recomendo muito usar IA, mas usar de forma inteligente, usando uma base de dados confiável, como gravação de reuniões, por exemplo, e garantir que o seu agente, né, que você está utilizando ali, ele está com um prompt bem estruturado e bem treinado para trazer um resultado satisfatório. Ótimo, Guilherme, legal. Para explorar um pouquinho aqui, mas é que o conteúdo estava realmente bom. Agradecendo já, partindo para os agradecimentos, super agradeço aí a sua disponibilidade. Todos esses conteúdos e a chuva de QR Codes aqui foi ótima também. E vamos em frente. A gente vai voltar a falar para criar novos conteúdos e oportunidades aqui para compartilhar conhecimento com os associados e convidados. Muito obrigado pela sua contribuição, cara. Grande abraço. Eu que agradeço pelo convite, Paulo, estender a Joyce também, a Ellen, a Sueli, que deram todo o apoio. Espero ter contribuído aí para o pessoal. E, de novo, estou nos grupos aí da Brad, que eu puder contribuir, estou às ordens, tá? Bom trabalho aí, um bom resto de semana para todo mundo. Boa. Agora vamos almoçar, é uma carne de sol, com o que você vai comer por aí? Olha, queria que fosse a carne de sol, viu? Mas eu tô na dieta aqui. Hoje vai ser só uma saladinha, um franguinho grelhado. Não vai rolar carne de sol hoje, não. Mas amanhã, sexta-feira, vou considerar isso aí, com certeza. Tá bom, cara. Abraço. Um Obrigado, abraço. Tchau, Ellen, por Guilherme. Tchau, participar. tchau. Obrigado, Suelen. Valeu.